Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre a viagem de peregrinação que nós vamos fazer a Roma. Deixo-vos já com algumas imagens e logo a seguir eu vou explicar o que é que nós vamos ver, por onde é que vamos passar e o que é que vamos fazer. No dia 13 de fevereiro, aqui um grupo da paróquia Nossa Senhora da Graça, em Tires, vai fazer uma viagem de peregrinação até Roma. Vamos ser 20 pessoas e eu vou-vos explicar o programa que nós vamos fazer. Nós vamos sair à noite no avião, já vamos chegar de madrugada a Roma, vamos até ao hotel, descansar um bocadinho, vai ser o primeiro dia um bocadinho mais duro em termos de sono, mas vamos arrancar de manhã no dia 14 até Assis. Ali nós vamos almoçar e depois nós vamos visitar dois espaços importantes que neste momento estão em Assis. Vamos visitar a Igreja Santa Maria Maior, que é onde está sepultado o Beato Carlos Acutis. Para quem não sabe, foi um jovem que utilizou bastante as redes sociais para espalhar a mensagem de Jesus e por isso a Igreja tornou-o padroeiro das redes sociais. Este Carlos Acutis esteve em Portugal, chegou a ir a Fátima, no entanto ele morreu muito jovem com uma leucemia e, digamos, toda a sua vida e todo o testemunho da sua vida foi dedicado a anunciar a mensagem de Jesus. E por isso ele foi beatificado. Curiosidade, ele era para ser beatificado em fevereiro de 2025, aliás nós tínhamos previsto esta viagem nessa altura, mas pela mesma altura morreu o Papa Francisco, então tudo teve que ser adiado e nós também adiámos a nossa viagem. Depois iremos visitar a Basílica de São Francisco de Assis. Portanto, São Francisco, que fundou a Ordem dos Franciscanos, nasceu, viveu nesta terra e foi ali que ele iniciou esta ordem religiosa que vai transformar completamente a Igreja, vai criar uma reforma dentro da Igreja, de maneira que os seus responsáveis começam a olhar para este exemplo de São Francisco como uma forma de transmitir a mensagem de Jesus. De uma forma simples, de uma forma humilde, e foi isso que São Francisco quis dar testemunho, quis fazer e acabou por criar esta ordem religiosa dos franciscanos. Depois desta visita, nós vamos regressar até Roma, onde vamos dormir. É bom e importante saber para quem vai que nós vamos dormir sempre no mesmo hotel. Ou seja, são 4 noites, a gente deixa as malas na primeira noite e não nos devemos mais preocupar em andar todos os dias a mudar de hotel com as malas atrás, está bem? Isso vai ser um descanso. Depois nós vamos ficar o domingo e a segunda-feira em Roma. E aí nós vamos dividir as nossas visitas por dois tipos de espaços. Por um lado, vamos obviamente ver e visitar a Roma Papal, tudo aquilo que tem a ver com a história dos Papas ali naquela cidade de Roma, e vamos também visitar a Roma Imperial, ou seja, vamos visitar o Coliseu e vamos visitar o Fórum Romano e, claro, iremos passar por alguns sítios importantes da história da civilização romana ali naquela cidade. Então, no domingo de manhã, nós vamos visitar pelo menos duas grandes basílicas da cidade de Roma. Uma será São Paulo Extramuros. Segundo a tradição, pensa-se que foi ali que São Paulo sofreu o martírio. Ele tinha a cidadania romana e, portanto, ele não foi crucificado. Ele cortaram-lhe a cabeça. E quando se diz São Paulo Extramuros, significa que era num local já fora dos muros da cidade. E, portanto, todas as pessoas que tinham a cidadania romana e que eram condenadas à morte, na realidade, a condenação acontecia, mas os soldados tentavam que ela fosse com o menos sofrimento possível. E por isso cortaram a cabeça ao São Paulo. Essa Basílica de São Paulo Extramuros é uma das grandes basílicas de Roma, uma das maiores,
e tem uma particularidade que é, digamos, no teto, ou na parede, junto ao teto dessa basílica, estão as imagens de todos os papas da história da Igreja. E, portanto, nós vamos poder visitar essa basílica. Depois iremos também à Basílica Santa Maria Maior, onde está sepultado o Papa Francisco. Iremos visitar a grandeza dessa basílica e iremos passar exatamente ao lado do espaço onde colocaram o corpo do Papa Francisco. Está bem? Depois, antes do meio-dia, vamos nos dirigir até à Praça de São Pedro. É domingo e, por volta do meio-dia, o Papa aparece à janela e faz, durante mais ou menos 15 minutos, uma aparição. Há uns 5 minutos de discurso, que ele fala para o mundo, e depois faz uma bênção especial para as pessoas que estão ali, na Praça de São Pedro. Portanto, nós vamos fazer todos os possíveis para, àquela hora, estarmos lá e podermos ver o Papa Leão XIV. Depois do almoço, nós vamos visitar a parte da Roma Imperial. Nós vamos nos deslocar até ao Coliseu, iremos entrar no Coliseu em grupo, visitaremos, obviamente, aquele espaço icónico da cidade de Roma. Depois, saindo do Coliseu, logo ao lado, nós vamos entrar num espaço arqueológico que é o Fórum Romano. Na realidade, é aquilo que resta dos espaços públicos da grande capital que foi Roma, enquanto foi um império. E, portanto, vai haver ali alguns edifícios, uns com muitos séculos de diferenças, um já depois de Cristo, outros antes de Cristo, mas o mais importante é apreciar onde é que o imperador vivia e também apreciar como é que ele geria toda a parte da cidade imperial de Roma através do Palatino e apreciarmos o que resta, digamos, desses espaços públicos da cidade de Roma. Será, sobretudo, um momento histórico. Depois vai depender do horário, nós iremos tentar ainda visitar a Fonte de Trevi e o Panteão. O problema está no horário, o Panteão fecha relativamente cedo, a Fonte de Trevi está sempre aberta, até à noite nós podemos lá ir, mas se der tempo para entrar e vermos o Panteão, nós iremos fazê-lo. Se não, deixamos isso para segunda-feira. A segunda-feira, no dia 16, vai ser um dia dedicado mais à Roma Papal. Nós vamos ter que visitar o Vaticano logo de manhãzinha. Nós temos de estar às 9h30 à entrada do Museu do Vaticano e vamos dedicar toda a manhã na visita desse museu. Portanto, aquilo é enorme. A gente, se quiser, pode lá passar o dia inteiro, mas também não é necessário. E, portanto, basicamente, é como se estivéssemos a visitar um museu, até que vamos chegar a uma sala, que é a Sala Sistina, que é onde se faz o conclave, isso quer dizer onde se elegem os papas. Portanto, o Papa Leão XIV foi eleito nessa Capela Sistina e depois dará acesso, então, à Basílica de São Pedro, que nós visitaremos ainda em grupo. Está bem? E amanhã vai ser dedicado a visitar o Vaticano. À tarde, nós temos uma visita programada nas catacumbas de Roma. Ou seja, nós vamos visitar as catacumbas de Santa Domitila e vamos celebrar lá uma Eucaristia. As catacumbas de Roma é uma coisa muito típica da realidade cristã. Quando apareceu o cristianismo em Roma, criou-se muitos imaginários de que os romanos viviam escondidos nessas catacumbas. Não é bem isso, elas não serviram para isso, são basicamente cemitérios. Claro que num ou noutro momento serviram de local de esconderijo, mas por um dia, 2 dias. E portanto nós vamos ver a grandeza dessas catacumbas. Claro que nós não vamos andar ali quilómetros, vamos só fazer talvez 1 quilómetro dentro das catacumbas, até porque não podemos, porque senão perdemos e temos de estar ali muito juntinhos e orientados para que ninguém se perca naquele labirinto das catacumbas, está bem? Vai ser uma coisa gira de visitar, espero que gostem. E depois das catacumbas, logo verificamos se nos falta visitar algum espaço, nós iremos até lá, provavelmente visitar o centro público da cidade de Roma atual, nomeadamente a Fonte de Trevi e também o Panteão. À volta desses espaços nós podemos dar ali um passeio para visitar como é que a cidade de Roma é hoje em dia, a vida que tem, tá bom? Mas será sobretudo estes 2 espaços que nós queremos visitar. E depois, no dia 17, olhem, de manhã, nós temos que fazer as malinhas, pegar nas coisinhas e ir para o aeroporto, porque por volta do meio-dia
nós temos o nosso voo de regresso a Lisboa. E este vai ser o nosso programa. Claro que este passeio tem uma vertente cultural, mas também tem uma vertente espiritual, uma vertente de peregrinação. Nós prevemos ter 2 momentos de Eucaristia em grupo. Um deles será em Assis e o outro será nas catacumbas de Domitila. Portanto, eu pedi para celebrarmos lá a Eucaristia, esse está aceito. Em São Francisco ainda temos que ver por causa da hora a que nós vamos chegar e visitar. Ou podemos celebrar, ou então participar de uma celebração que já está programada em italiano. Agora a parte prática para as pessoas que vão. O que é preciso levarem? O cartão de cidadão ou então o passaporte. Têm que levar um documento de identificação com a vossa foto. Em alguns locais, para além do bilhete que vos será entregue, isso tem que ser acompanhado. Estou a falar, por exemplo, no Coliseu e no Vaticano. Têm que apresentar esse documento. Fora que, se forem abordados na rua por qualquer autoridade, esse é sempre o momento em que vocês se têm que identificar com esse documento, está bem? Isso é para andar sempre com vocês. A parte financeira não tem problema. Em Itália funciona o euro. As moedas e as notas são iguais aqui e, portanto, é só vocês olharem para os preços e decidirem se querem comprar ou não, está bem? As refeições, elas estão marcadas. Portanto, o jantar será sempre no hotel onde dormimos, mas os almoços serão realizados, um em Assis e 2 no meio da cidade de Roma. Esses almoços vão ter uma particularidade, eu depois irei-vos explicar, ou seja, não há um prato escolhido, nós temos um orçamento para cada pessoa à volta de 30 euros por refeição e eu vou-vos deixar escolher o que é que vocês querem comer. Vocês chegam lá, olham para o menu, eu quero comer isto, eu quero comer aquilo, pedem à pessoa e esperamos que tragam a refeição que a gente pediu, mas vamos tentar nos gerir que não ultrapassemos, digamos, esse orçamento de 30 euros por pessoa. Podem também pedir uma bebida, um café ou depois, no final, também uma sobremesa. Está combinado? Portanto, eu vou arriscar fazer desta maneira, que é mais simpático até para as pessoas comerem e degustarem a comida italiana da maneira que mais gostam. Os italianos gostam muito de massas, pizzas, os canelones, o spaghetti e, portanto, se vocês pedirem esse tipo de pratos, eles são mais simples e até são mais baratos. Claro que se forem pedir um peixe ou uma carne, a coisa vai encarecer e, portanto, depois nós temos que olhar e ver se é possível. Está combinado? Espero que não levem a mal esta minha disponibilidade. Todas as entradas estão garantidas, o bilhete no Coliseu está comprado, o bilhete no Vaticano também, nas catacumbas também e nos espaços que vamos entrar em que nos é exigido um ticket, serei eu que comprarei e, digamos, darei a cada um o seu respectivo bilhete para poderem entrar e visitar. Agora, como é que a gente se vai deslocar? No primeiro dia, para Assis, nós temos um serviço de autocarro que nos vai levar de Roma até lá e no final do dia nos vai trazer de volta até ao hotel. Mas nos 2 dias em Roma, nós não temos um serviço de caminhonete para nos levar aos sítios que vamos visitar. Então eu vou comprar para todos um bilhete que tem uma validade de 48 horas, durante 2 dias, para utilizarem qualquer tipo de transporte público em Roma. E isso facilita bastante, porque as caminhonetes de turismo não podem parar nos sítios para visitar, têm imensas dificuldades em ficar ali estacionadas, a cidade é bastante turística, isso é um problema, então nós optamos por usarmos os transportes públicos, que acaba por ser mais rápido e, digamos, mais fácil para chegarmos aos locais. O único problema é que quando entrarmos no metro ou quando entrarmos no autocarro, temos de ter a garantia que entramos todos os 20. Portanto, eu vou nomear uma pessoa para ser a primeira e eu vou ficar sempre no fim e verificar se toda a gente entrou. Da mesma maneira, para sair, verificar que todos saímos na mesma estação para podermos estar no local que nós vamos visitar. Combinado? Esses bilhetes ficam com vocês, vocês depois podem usar como quiserem. Portanto, se eventualmente chegarmos à noite ao hotel e alguém depois do jantar quiser dar uma volta pela cidade e sair,
pode usar esse bilhete e dar um passeio. Provavelmente eu vou sugerir isso, uma das noites, depois do jantar, vamos apanhar um autocarro, vamos até ao centro de Roma e vamos visitar alguns espaços à noite na cidade de Roma. Está combinado? Depois a gente negocia essa possibilidade. Para terminar, vocês já viram que eu vou mandar este vídeo através de um grupo do WhatsApp. Esse grupo chama-se Roma 2026. Estão lá quase todas as pessoas que fazem parte do grupo e, portanto, esse grupo do WhatsApp vai servir também para nos ajudarmos uns aos outros. Vai ser lá que eu vou pôr os horários das coisas, a que horas nos temos que levantar, quando é que temos que tomar um pequeno almoço e sair. Também pode ser muito útil para nos ajudarmos uns aos outros. Por exemplo, alguém que tem uma boa máquina, tira umas boas fotografias, pode pôr no grupo, ou alguém que diz assim, olha, tira uma fotografia a mim. As pessoas tiram uma fotografia, põem no grupo e quem lá estiver no grupo, quando quiser, pode ir lá buscar as fotografias que todos nós colocamos e partilhamos. Eu irei fazer muitas vezes isso durante a viagem, filmarei, tirei fotografias e ponho no grupo para imediatamente todos terem acesso a esse registro, está bem? Serve também para o caso de acontecer uma coisa desagradável, que é, por exemplo, alguém perder-se. Se eventualmente alguém perder, através do WhatsApp, a pessoa pode dizer, olha, eu não sei onde é que vocês estão, onde é que vocês andam, e todos começamos a ver as mensagens. Isso já funcionou no passado, já foi muito útil, e podemos encontrar rapidamente a pessoa e saber onde é que ela ficou, onde é que ela se encontra, para vir ter connosco. Está combinado? Portanto, muito importante a utilização desse grupo do WhatsApp. Relativamente às comunicações, eu não posso garantir que é igual para todos, porque isso depende do contrato que cada um tem com a sua operadora aqui em Portugal. Mas hoje em dia, normalmente, quando se vai para o estrangeiro, as operadoras têm um plafond, um limite de utilização de dados. Vocês têm que saber isso para não ultrapassarem isso. De qualquer das maneiras, já não existe o roaming em termos nacionais. Isso significa o quê? Se eu estiver em Itália e uma pessoa de Portugal me ligar, eu não vou pagar mais, nem a pessoa que está-me a ligar vai pagar nada de especial, porque isso desapareceu. Não desapareceu o roaming entre países. Ou seja, se eu estiver em Roma e telefonar para o hotel em Roma, eu estou a ligar para um número internacional. Então aí eu pago um roaming. É só saberem isso, está bem? Portanto, entre nós podemos telefonar uns para os outros que não pagamos nada. Se telefonarem para um edifício, para um hotel, para um restaurante ou para uma casa de lá, então aí estão a pagar um roaming. Entretanto, muitas destas coisas já funcionam online e, portanto, neste grupo do WhatsApp, eu vou lá pôr, por exemplo, os bilhetes dos aviões, vou pôr os bilhetes de entradas nos locais. Alguns deles tiveram que ser comprados online, já não é possível visitar o Coliseu e o Vaticano se não comprarmos antecipadamente os bilhetes. Não se assustem se eventualmente não conseguirem ter acesso, que eu depois individualmente com cada um ajudo, digamos, e posso transferir o ficheiro para o telemóvel de cada um. É importante nos aeroportos, as companhias que nós vamos viajar são companhias de low cost. De Lisboa para Roma nós vamos na Wizz Air e de Roma para Lisboa nós viremos na Ryanair. Mas estas companhias têm regras específicas sobre as malas. Eu depois irei fazer aqui um documento para vos mostrar como é que vocês devem fazer as coisas, mas basicamente é, cada pessoa tem uma mala de porão, mas é para ir no porão, não pode ir na mão, porque se for na mão tem que se pagar um extra. Está combinado? O que é que podem levar para o avião? Apenas uma mochila. Uma coisa que vocês podem facilmente pôr debaixo do banco da frente. Ou seja, se eu levar a viola, eu não consigo. Então eu vou ter que pagar para levar a viola. Se eu levar duas mochilas, eles vão pedir que eu pague uma. Então vou pôr tudo numa mochila, mesmo a minha carteira, as minhas coisas pessoais que quero levar comigo no avião, vou pôr apenas e só numa mala relativamente fácil de meter debaixo do banco, sobretudo quando estamos a levantar e também quando estamos a aterrar. Portanto, é isso que essas companhias exigem, são bastante exigentes e as malas que vocês têm é para enviar pelo porão. Se eventualmente houver alguma situação extraordinária,
Só lá no aeroporto eu terei que questionar e perguntar como é que podemos resolver a situação. Os bilhetes dos aviões, eu já fiz o check-in e vou também entregar-vos através dos telemóveis. Isto é uma coisa nova, que é, sobretudo a Ryanair, a Wizz Air ainda aceita, mas a Ryanair não, que é, já não há bilhetes, é papel, é tudo em aplicações. Então e quem não tiver telemóvel? Bom, aí eles abrem uma exceção, mas a gente tem que comunicar, tá bom? E eu vou imprimir os bilhetes todos em papel, mas vocês vão tentar apresentar os vossos bilhetes através dos vossos telemóveis. Caso algum não funcione, eu tenho no meu telemóvel, eu apresento e digamos, vamos tentar resolver essa parte sem grandes problemas, só chamar-vos a atenção que essas são as novas regras agora nos aeroportos, nomeadamente com estas companhias. E nós temos que as respeitar, não é? E olhem, meus amigos, era um bocadinho isto que eu queria dizer-vos sobre esta viagem a Roma. Eu espero que estejam entusiasmados, eu estou, eu vou estar muitas vezes com vocês a falar, o Padre Andrew também vos vai ajudar a compreender muitas coisas do que vão ver e teremos num ou noutro momento uma pessoa de fora do grupo que nos explicará o que é que estamos a visitar. Está combinado? Espero que estejam entusiasmados e a gente vai se encontrar aqui num próximo vídeo, mas para estes que vão a Roma, daqui a 2 dias nós vamos nos encontrar na caminhonete para irmos para o Porto, está bem? Depois coisas mais particulares eu explicarei nessa caminhonete e durante a viagem, está bom? Eu espero que tenham gostado e já sabem, espero encontrar-vos aqui no próximo vídeo, está bom? E até lá, tudo de bom com vocês.